Olá, gente linda e maravilhosa! Sejam bem-vindos à 8ª live de leitura e estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu estava cada dia lendo um capítulo completinho, mas o capítulo de ontem, o capítulo 6, era bem extenso, umas 20 páginas. Então eu não terminei de ler porque eu tinha um compromisso, como eu expliquei na live de ontem, uma aula de dança, e a aula de dança está no finalzinho, então não quero abandonar, vou concluir ela. É bem importante quando a gente começa a aula a gente concluir, então tive que encerrar antes, mas hoje eu vou finalizar então as páginas que ficaram do capítulo de ontem. E dependendo, se forem muitas, eu deixo para iniciar um novo capítulo amanhã para a live não ficar muito extensa. Até porque hoje, quando eu estou gravando aqui, é uma segunda-feira. Segunda-feira a gente geralmente fica mais cansado. Então, vou pegar leve comigo mesma. Também tem alguns atendimentos ainda para fazer. Então, vou começar a leitura, vou ver como vai fluir. Então, ontem, no capítulo 6, eu parei na página 110. 110 eu vou ler hoje. E ontem o capítulo 6 falou, deixa eu ler o título dele de novo, técnicas práticas de cura mental. Então, quem não assistiu a live de ontem, dá uma procuradinha, lives todas ficaram gravadas, esta ficará gravada também. Então, vou começar. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença, isto é, aquilo em que ele acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo, sabe como curá-lo, pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da mente, baseado em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença. E continua a reunir toda a prova que puder, em nome do poder curador interno, que, para começar, criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecidos de que eles são constituídos. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredito, absolvendo-o e absolvendo o paciente. Você o libera, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual. Uma vez que só há uma mente, o que você sente como verdade é tornado manifesto na vivência do paciente, daí se seguindo a cura. Agora o subtítulo é: o método absoluto assemelha-se à moderna terapia do ultrassom. Com maravilhosos resultados, numerosas pessoas em todo o mundo praticam essa forma de tratamento pela prece. O indivíduo que o emprego menciona, o indivíduo que o emprega menciona o nome do paciente. Em seguida, em silêncio, pensa em Deus e em suas qualidades e atributos, tais como bem-aventurança total, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indescritível e perfeição. Enquanto pensa tranquilamente nestes aspectos, sua mente eleva-se para uma nova dimensão espiritual. O curador sente o oceano infinito do amor de Deus, dissolvendo tudo que é diferente de si mesmo, na mente e no corpo do paciente pelo qual está orando. Sente que todo o poder e amor de Deus estão neste momento focalizados no paciente. Tudo que é prejudicial ou nocivo é neste momento inteiramente neutralizado, na presença do oceano infinito de vida e amor. O método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos, como a terapia do ultrassom, que me foram recentemente explicados por um ilustre médico de Los Angeles. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequências extremamente altas. Quando elas estão apontadas
para a área do corpo onde há tecidos anormais, as células afetadas ressonam com ultrassom e respondem ao tratamento. Na medida em que nossa consciência se eleva enquanto contemplamos as qualidades e atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. Os que recebem a emissão das ondas ressonam com elas e respondem ao tratamento. Muitas e notáveis curas foram feitas com esta técnica de oração. Gente, ele usou o exemplo do ultrassom porque é um aparelho da época. Então, este livro foi escrito em 1960. Hoje em dia, a gente pode usar de exemplos, por exemplo, o Wi-Fi. A gente não está vendo essas ondas, mas essas ondas existem, tanto que elas estão aqui entrando no meu aparelho e fazendo tudo que eu estou falando aqui ser transmitido para todos os cantos do mundo, para quem quiser entrar em contato, uma onda invisível que leva esta informação. Quando a gente, é estranho que a gente, como é que eu vou dizer, acredita, porque a gente está vendo a tecnologia sendo utilizada, a gente consegue falar com gente em chamada de telefone, chamada de vídeo, mensagem de texto, a gente consegue que aquilo que a gente está aqui vai parar lá do outro lado do mundo. Agora, quando é algo sobre essa questão, ele falou ali de cura, tem gente às vezes que acha estranho, nossa, mas um atendimento à distância, mas a distância funciona, não tem que ser presencial. Se, como eu falei agora, se até a nossa imagem, a nossa voz, em tempo real, as ondas conseguem enviar, imagina a energia de cura. É óbvio que dá. E eu sempre, quando monto algum tratamento, eu sempre visualizo a pessoa recebendo toda aquela energia, o corpo dela sendo envolto em toda aquelas novas frequências. Mas gostei muito do que eu li ali, porque, gente, só de ler ali essas palavras aqui, deixa eu achar de novo, ó. Poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, inteligência infinita, amor ilimitado, bem-aventurança total, beleza indescritível e perfeição. Só de ler isso a gente parece que já se sente bem. E farei isso antes de qualquer atendimento, fazer essa oração por cada cliente, para que ele imaginá-lo envolto nessa fonte inesgotável de bênçãos aqui, provindas da fonte criadora de tudo que é. Achei isso muito bonito. E sobre essa questão aqui que ele falou sobre as frequências, ó, na medida em que nossa consciência se eleva enquanto contemplamos as qualidades e atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. E de tudo mais, né? Eu sempre falo, gente, como a gente não enxerga essas ondas que a gente emite também, por que às vezes a gente, quem é mais sensível, entra no ambiente e sente que tá pesado? Porque o corpo leu aquelas ondas que estão ali. A gente consegue perceber se tem um climão, a gente consegue perceber se tem algo de estranho, porque o nosso corpo capta essas ondas e quem parece um pouquinho mais de atenção sente e percebe. Eu sempre falo para os clientes que a gente tem que estar o tempo todo, como Jesus dizia, orar e vigiar, a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Se aquilo que a gente está vibrando, pensando, sentindo, nos eleva ou nos aproxima de Deus? Nos eleva ou nos... Desculpa, eu falei nos eleva ou nos aproxima, ou nos distancia? Aquilo que a gente está emanando, está nos aproximando da luz ou nos afastando dela? Não tem, às vezes tem gente que diz, nossa, mas por que o mentor da pessoa viu a pessoa fazendo uma maldade? Primeiro, porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. A gente tem total carta branca para escolher se a gente quer fazer o bem ou fazer o mal, colhendo as consequências daquilo que a gente escolheu. Seja nesta ou em outras vidas, as consequências virão. E segundo, para a gente estar em sintonia com uma consciência divina, consciência angelical, com o mestre, com o mentor, a gente precisa estar com a nossa vibração elevada, porque é frequência, é antena. Se eu estou pensando isso, coisa boa, igual tudo que eu li ali, uma perfeição, saúde ilimitada, beleza, absoluta bem-aventurança. Se eu estou vibrando assim, eu vou me conectar com seres que também estão vibrando assim. E eu vou ouvir os recados dos meus mentores,
eu vou ouvir, eu vou ter intuições muito afloradas destes mestres de luz. O mentor, o anjo, o protetor, ele não vai se materializar na sua frente de carne e osso para te dar o recado. Ele vai falar intuindo em você, aquele pensamento que, veio a ideia. E para o mentor, para a espiritualidade conseguir nos fazer dar aquele clique, lembrei de tal coisa, tinha uma ideia que eles nos sugeriram, a gente precisa ter uma bagagem, porque adianta ele vir aqui dar um conselho de uma coisa que eu nunca estudei na vida, que eu nunca vi na vida, vai ser grego para mim, não vou entender nada. Então, quanto mais a gente se nutre de aprendizado, de estudo, de coisas que ajudam a gente a expandir a nossa consciência, mais ajuda deles a gente consegue ter, porque mais sinapses eles conseguem que a gente faça. E lá na cabecinha procurando gavetinhas de informação. Por isso que às vezes a gente lembra de coisas assim que a gente, nossa, eu nem lembrava mais disso, veio a ideia. Por quê? Porque a gente estava numa frequência elevada e eles conseguiram se comunicar com a gente. Agora, por outro lado, se eu tô brigando, xingando, querendo matar eu vou me conectar com seres que estão nessa mesma frequência, vibrando do mesmo jeito. Obsessores, espíritos aí que estão vagando. Por quê? Porque é campo de energia. Eles vão se conectar, eles vão vir sugerir, briga, acontece. E a culpa é deles ou nossa? A culpa é da gente. Por que a gente não cuidou do nosso campo? Por que a gente não parou para pensar, opa, isso não é meu, nem quero fazer isso, nem quero. Por que a gente não tomou as rédeas de novo? Então, quando eu li ali, ele dando esse exemplo do ultrassom, achei bem pertinente falar sobre essa questão dos níveis de energia e das frequências. Continuando. Uma aleijada levanta e anda. Nos últimos anos de sua carreira de curador, o Dr. King usava com frequência o método absoluto. Em um de seus trabalhos, conta como curou uma mulher aleijada. Chamado para uma consulta, encontrou uma inválida, idosa recolhida ao leito. Segundo ele, a doença da paciente era devida ao fato de estar aprisionada em uma crença tão rígida e restritiva que não conseguia levantar-se e andar. Vivia em uma sepultura de medo e ignorância. Como acreditava literalmente na Bíblia, sentia-se assustada. Nesta sepultura, escreveu King, estavam a presença e o poder de Deus, lutando para romper os laços e quebrar os grilhões e erguer-se dos mortos. Quando a mulher pedia a alguém uma explicação de algum trecho da Bíblia, a resposta era como que uma pedra. E ela em seguida ansiava pelo pão da vida. O Dr. King diagnosticou o caso como o de uma mente turva e estagnada devido à emoção e ao medo, causados pela incapacidade de compreender claramente o sentido do trecho da Bíblia que estava lendo. Esse fato transparecia em seu corpo sob a forma de uma emoção negativa e anestesiante, que acabou se convertendo em paralisia. Nesse ponto, o Dr. King perguntou a ela o que significava o seguinte versículo da Bíblia. Daí ele deixou descrito aqui um capítulo de João, versículo 33 e 34. Olha, hoje tem uma pessoa me assistindo. Ontem tinham 3 pessoas. Hoje já estava achando que não ia entrar ninguém ao vivo aí, entrou. Obrigada. Agora, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me encontrareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Gente, eu até vou ler de novo aqui. Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me encontrareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Aí ele perguntou para a mulher o que ela entendia desse versículo aqui. Ela respondeu que a passagem significava que Jesus tinha ido para o céu. O Dr. King explicou-lhe que o trecho realmente significava. Explicou-lhe o que o trecho realmente significava.
dizendo que por um pouco de tempo sou convosco. Era a explicação de que ele mesmo dava de seus sintomas, sentimentos e respectivas causas. Naquele momento sentiu compaixão e simpatia por ela, mas sabia que a paciente não podia permanecer naquele estado mental. O passo seguinte consistia em ir a ele que nos enviou. Esse, explicou o Dr. Kimbe, era o poder criador de Deus existente em todos nós. O Dr. Kimbe imediatamente viajou em espírito e contemplou o ideal divino, isto é, a vitalidade, inteligência, harmonia e poder de Deus em ação na paciente. Por esse motivo disse a mulher: por isso, aonde eu vou, não podeis ir, porque estais prisioneira de tua crença restrita, e eu estou com saúde. Essa prece e a explicação produziram uma sensação instantânea e uma mudança ocorreu na mente da doente, que se levantou e andou, sem as muletas. Disse o Dr. Kimbe que esta foi uma das mais extraordinárias curas que fez. Ela estava, por assim dizer, morta por causa do erro, e trazê-la à vida ou à verdade foi como se a ressuscitasse dos mortos. O Dr. Kimbe citou a ressurreição de Cristo e aplicou-a a seu próprio Cristo ou à saúde. Explicou-lhe também que a ideia que ela aceitou era o anjo ou ideia que afastou para longe a pedra do medo. Da ignorância e da superstição, essa ação liberou em seguida o poder curador de Deus, que a tornou mais uma vez inteira e sadia. O método da determinação categórica. Segundo o sentimento e a fé que a inspiram, a palavra adquire poder. Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em nosso benefício e nos robustece a palavra, cresce em nossa confiança e certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. Não deve haver o menor conflito, coerção, força ou luta mental. Uma jovem usou o método de determinação categórica com um rapaz que a importunava ao telefone, insistindo em marcar encontros. Estava achando muito difícil livrar-se dele. Quando ele começou a aparecer em seu local de trabalho, reconheceu que tinha que tomar imediatamente uma medida drástica. Várias vezes por dia entrava em estado de tranquilidade e determinava repetidamente o seguinte: eu entrego, o fulano, a Deus. Ele, em todas as ocasiões, está onde deve estar. Estou livre e ele está livre. Determino agora que minhas palavras... o ele ali eu achei até que era Deus, mas não é, tá? Vou ler de novo. Eu entrego o fulano a Deus. Ele, o fulano, em todas as ocasiões está onde deve estar. Estou livre e ele está livre. Determino agora que minhas palavras se dirijam à mente infinita e que se transformem em realidade. Assim é. Então ela falou ali aquele decreto de que o cara estava livre, que ela estava livre, que ele em todas as ocasiões que esse cara está ali, ele está onde ele deveria estar. Segundo ela, o tal rapaz desapareceu por completo de sua vida. Nunca mais o viu. Ou, como disse, foi como se o chão o tivesse engolido. Daí tem outra passagem bíblica aqui. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó, capítulo 22, versículo 28. E agora, então, temos o resumo. Utilize a verdade científica, tem 12 itens aqui que eu vou ler para vocês. Primeiro, seja um engenheiro mental e use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez mais grandiosa. Seu desejo é uma prece. Imagine agora a concretização do desejo, sinta-lhe a realidade e terá a alegria da prece atendida. Terceira, deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. 4. Você pode ter saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula no estude oculto da mente. Quinta dica, experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita.
da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. Sinta a alegria e a tranquilidade de prever a concretização certa do seu desejo. O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas, que tem esperança de conseguir, e a prova de coisas ainda invisíveis. A sétima dica. Uma imagem mental vale por 1000 palavras. A mente subconsciente trabalhará para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. Oitava dica. Na prece, evite todo esforço ou coerção mental. Entre em estado de sonolência, modorra, e acalente-se para dormir, sentindo-se sabendo que sua prece será atendida. Nona dica. Lembre-se que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. 10ª dica. Afirmar é declarar que assim é. E enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como a verdade, qualquer que seja a prova em contrário, você terá resposta à sua prece. 11ª dica. Crie ondas de harmonia, saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. Olha que lindo! Crie ondas de harmonia, saúde e paz ao pensar no amor e na glória de Deus. 12ª dica. Aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Decrete harmonia, decrete saúde, decrete paz e prosperidade. Então, minha gente, eu vou parar por aqui. Amanhã, então, eu retomo o capítulo 7, porque senão ele vai ficar muito extenso. A leitura, a live de hoje. Amanhã ele não é tão grande comparado aos outros. Então amanhã dá para fazer uma live legal com a leitura dele. Então eu vou deixar para amanhã. Se eu ler tudo isso hoje, daí vai ficar cansativo para mim, para vocês. Então, para não cansarmos tanto, vou deixar para amanhã. E hoje, antes de liberá-los, então, para quem assistir essa live em outro momento, vamos fechar os olhos, respirar fundo. Pode botar a mão sempre com o dedão, ó, encostando aqui no meio do peito, ó, no nosso chakra cardíaco. Pode colocar as mãos assim, respira fundo, ou pode botar a mão no peito também, sentindo o sangue pulsando. Respira fundo e solta todo o ar, tudo aquilo que está carregando, todo o peso, cansaço, preguiça, medo, angústia. Respira mais uma vez profundamente e solta. Agora imagine uma luz, uma intensa luz dourada que sai aqui do peito e vai fazendo essas ligações eletromagnéticas, vai saindo como onda de você e vai se conectando em tudo aquilo que você quer, vai se conectando à fonte. Visualize você com a saúde perfeita, vai se conectando com todas as bênçãos materiais, visualize o número na sua conta bancária, vai se conectando com os momentos alegres de você com seu parceiro, sua parceira. Esta onda magnética vai grudando em momentos maravilhosos, em momentos de felicidade plena, de saúde perfeita, de harmonia. Conecta você à solução de qualquer problema, seja ele qual for. Se conecte ao máximo com todas as bem-aventuranças. Vai sentindo o campo se expandindo e você brilhando como se fosse um feixe de luz. E agora vá trazendo para dentro de você tudo isso que você magneticamente encostou, se conectou.
e vá trazendo tudo isso para dentro do seu ser, dentro do seu coração. E terminamos então a live de hoje com um mantra. Eu atraio coisas maravilhosas para a minha vida. Eu atraio coisas maravilhosas para a minha vida. Eu atraio coisas maravilhosas para a minha vida. Quando sentir, você pode abrir os olhos, respirar fundo e espero que todos nós possamos atrair coisas maravilhosas para a nossa vida, para a nossa semana, para cada dia, que a gente consiga sempre olhar para algo com outros olhos, enxergar a beleza, enxergar o que cada situação vem nos mostrar, que a gente possa sempre continuar acreditando que isso que a gente deseja também nos deseja e que certamente está a caminho, tá? Minha gratidão por cada um que se dispôs a assistir, independente do dia, do horário. Minha gratidão a vocês, que Deus abençoe sua vida, lhe dando aí uma chuva de bem-aventuranças. Hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Até!